Bem-vindo a mais um Cá Entre Nós e hoje meu convidado é Fabiano Fagundes, gerente-geral do Hotel Ibis. Vamos falar um pouquinho sobre quem ama hotelaria e o Fabiano está aqui para falar um pouquinho para a gente sobre isso. Olá, Carol. Muito obrigada por receber Cá Entre Nós aqui no hotel. Obrigado a vocês, é um prazer imenso recebê-los aqui no Ibis Ourinhos. Sintam-se à vontade. Muito obrigada. E para começar, Fabiano, como que começou toda essa sua trajetória? E você cair aqui, né, em Ourinhos, no Hotel Ibis? Bom, essa trajetória, Carol, ela começou lá no longínquo tempo, há 19 anos atrás, direto do túnel do tempo. Eu comecei minha carreira em hotel da primeira vez em São Paulo, no hotel em Morumbi. Comecei levando bagagem, que a gente chama de mensageiro, né? E de lá eu fui evoluindo, 6 meses depois auxiliar de recepção, recepcionista, fui convidado para ir para um outro hotel, para trabalhar na madrugada, porque é uma experiência sem igual, as lágrimas escorriam à noite. E de lá eu fui depois convidado para ir para um outro hotel no Jardins. Então, eu fiz a abertura do que hoje é conhecido como Ibis Budget, na época chamava Ibis Fórmula 1, perdão. Sim. Eu fiz a abertura da auditoria, do processo de auditoria. Sim. E depois eu fui convidado 3 vezes para ir para Vitória, Espírito Santo. Eu recusei as 3 vezes. Na quarta, eu falei, deve ter alguma coisa muito boa, deixa eu ver o que tem nesse Deixa eu lugar. arriscar, né? E aceitei ir para Vitória, Espírito Santo. O objetivo era ir para ficar 1 ano, fiquei 14. Caramba! Então a minha família, graças a Deus, é uma família genuinamente hoteleira. Tenho uma esposa que é manauara, eu sou paulistano, eu tenho um filho paulistano e um capixaba. Caramba! Isso é a vida de quem ama hotelaria. Exatamente, você tem que amar o que você né? faz, né? Faz parte. Tá na veia. Legal. Então cheguei lá como recepcionista noturno e fiquei até gerente geral da unidade. Sim. Depois eu fui me aventurar em outros áreas. Eu já tive esmalteria, eu já tive sorveteria, já tive uma série de experiências. Depois eu voltei, fui representante comercial também de uma empresa de equipamentos médicos hospitalares. Olha só, fugiu um pouquinho. Completamente, mas estava ali na área de vendas, hoteleiro é vendedor, então não tem jeito. E depois eu fui para Campo Grande. Campo Grande eu participei do processo de seleção e fui subgerente de 3 hotéis. Caramba! Com 500 apartamentos. Então foi uma experiência muito bacana, muito legal. E depois de 1 ano e meio, a minha expectativa para Campo Grande era ficar 3 anos, fiquei 1 ano e meio. Sim. E aí fui promovido a gerente geral aqui para Ourinhos, essa cidade linda, maravilhosa. Quando eu cheguei, eu vim primeiro conhecer a cidade, conhecer o hotel para saber se eu ia gostar ou não. Eu me apaixonei na primeira visita. Que bom, seja muito bem-vindo. Obrigado. E tudo começou em São Paulo. Tudo começou em São Paulo. Exatamente. Você nasceu em São Paulo. Eu sou de São Paulo. Você é de São Paulo. Isso, sou formado em hotelaria pela Embi Morumbi. Sim. E hoje eu faço gastronomia. Olha, que Também. legal. E tem tudo a ver, né? Porque hoje os hotéis, principalmente o Ibis, recebe, né, tudo quanto é culinário, café da manhã. E eu acho que isso faz parte, né? Você agregar mais essa função. Exatamente. A gente chama de alimentos e bebidas hoje, ele está super em alta, né? Então todo mundo fala de comida, depois que surgiram os programas na TV, então todo mundo virou um chefe de cozinha. Não tem jeito. Então eu fui me especializar para entender um pouquinho mais sobre o assunto. Sim. Então eu sou muito feliz. E deve ser difícil, você falou, né, o tempo que você ficou em tal lugar, em outro lugar, falou da sua esposa, dos filhos, deve ser bem difícil também, né, a questão familiar. Tem uma cobrança, né? E aí bate a saudade também, né? Exatamente, eu fiquei 17 anos fora de São Paulo. Sim. Estou voltando agora para o interior, né? Já estou até puxando o R, 2 meses aqui em Ourinhos. Olha, é mais fácil para quem perde, para ganhar é meio difícil. Exatamente. A família já está mais adaptada, eles já se adaptaram à rotina. Sim. Minha esposa era hoteleira, né? Então ela já conhece essa rotina.
Agora os pequenos sofrem um pouquinho Sim, mais, né? mas acaba vindo todo mundo junto com você. Inclusive o cachorro. Olha só! E faz quanto tempo que vocês estão aqui? 2 meses. 2 meses. Já deu para se adaptar? Olha, eu diria que a minha sensação é que já tem 2 anos. Olha só! Eu fui muito bem acolhido pela cidade, muito bem recebido pela Sim, talvez até mesmo pelo seu papel, pela sua função, seja necessário isso, né? Talvez, como você falou, a maior dificuldade são as crianças, até se adaptarem, escola nova, enfim. Mas tudo faz parte, né? E aqui até as crianças, a gente fala isso, que a gente vivencia muito essa questão cultural, né? Sim. Então a gente tem um choque muito grande. Uhum. Às vezes para melhor, às vezes não tão para melhor. E aqui a gente foi muito recebido em gênero, número e grau. O Luquinhas, que é o meu pequeno, que ele tem 7 anos, na mudança a gente ainda estava preparando a casa, na arrumação da casa, os pintores dentro da casa que a gente ia morar, já tinham acho que umas 5, 6 crianças brincando com ele dentro da casa. Já então, foi fácil. Isso facilita a nossa adaptação. Sim. Né? O maior já está na fase de 17 anos, então é mais tranquilo. Começando a fase rebelde. Essa fase é a fase difícil, né? Eu lembro mesmo, de 15 a 17 anos é uma fase difícil, é uma fase que a gente mesmo não sabe se existe. Então a gente está passando por essa fase. E para voltar um pouquinho no assunto do hotel, Fabiano, é difícil entender o funcionamento? Eu sou um pouquinho suspeito para falar, porque quando a gente ama o que faz, acaba sendo fácil. Acaba se tornando fácil. Sim. Mas cada hotel, cada equipe tem uma peculiaridade, então a gente precisa conhecer primeiro a equipe, as dificuldades do empreendimento para poder tocar o projeto adiante. Sim. Você recebe um empreendimento como esse, um empreendimento já bem conceituado na cidade, bem montado, bem estruturado, você tem que dar continuidade e tentar alavancar e descobrir novos nichos, além daqueles que já tinham sido levantados. Então, eu não diria que seja difícil. Tem alguns desafios que são um pouquinho maiores e outros são mais tranquilos de tocar. Sim. Mas, no geral, é tudo muito bom. Eu saí de 3 hotéis e fiquei em um só. Tá bem suave, né? Tá bem tranquilo. Bom, esse assunto de hotel, até mesmo de outros lugares, é muito bacana a gente explorar. Tô super adorando o nosso bate-papo, mas a gente precisa chamar os comerciais, então continue com a gente que a gente volta já, é rapidinho. Estamos de volta e hoje o assunto é hotelaria. Quem que não gosta, né, de se hospedar num bom hotel, ser bem tratado? Eu tô aqui com o Fabiano e a gente estava comentando sobre as funções, né, Fabiano? E também são vários departamentos. Você, por exemplo, você iniciou como mensageiro. Acredito eu que com toda essa sua experiência, você acaba enxergando um pouco diferente aquela valorização, né, de ter começado lá de baixo, ou até mesmo quem carrega um carrinho, o mensageiro, enfim, tem que valorizar todos esses funcionários, né? Tem que valorizar, Carol. Eu costumo dizer que quando a gente chega à posição de gerência, e na Accor, que é a empresa com a qual eu trabalho, valoriza muito essa questão do crescimento. Sim. Então você não esquece de onde você veio. Isso é muito importante para você lidar com as pessoas. Então eu comecei como mensageiro. Eu lembro que na época eu procurava trabalho de office boy em São Paulo. Foi o meu primeiro trabalho de mensageiro em hotel. Sim. Então sempre quando eu vou conversar com a camareira, eu lembro de quando eu era mensageiro. Que eu carregava a mala, que eu abria a porta. Hoje a gente tem porta automática. Sim, né? Na minha época eu tinha que abrir porta, que era super pesada. Então, mas isso não me deixou mais forte. Claro. Mas eu tinha que abrir porta para os hóspedes, para cada um que entrasse ou que saísse. Sim. Então era um formato um pouquinho diferente. Então isso é muito bacana. Depois eu dei o pulo para auxiliar de recepção. Sim. Na época eu nunca tinha tocado no computador. Então, para mim, essas coisas são importantes, isso valoriza e faz com que eu valorize cada conquista que um colaborador meu Com certeza. tem.
E assim como você falou, hoje com as tecnologias não precisa mais abrir a porta, mas o treinamento existe dentro do hotel para que os hóspedes saiam, né, e estejam 100% satisfeitos. Você tocou num ponto muito importante. Treinamento é a alma do nosso negócio. Sim, né? Na verdade acho que para tudo, né, para tudo. E quando a gente fala em atendimento a cliente, existem muitas particularidades, né? Porque cada cliente que entra com um perfil diferente e às vezes o cliente entra com um problema diferente. Um humor diferente. A gente precisa saber lidar com isso. Nós temos o que a gente chama de currículo básico. Quando você entra na empresa, muitas vezes você não precisa ter experiência profissional. Sim. Né? Mas a gente vai te capacitar. Então você tem uma hora aula, você tem que ter 13 horas no seu currículo básico e lá tem quais os cursos que você tem que fazer para aquela determinada função. Então eu tenho uma pessoa que trabalha no atendimento ao restaurante. Ela vai receber os treinamentos direcionados. Sim, exatamente para aquela função dela. Exatamente. Porém, pensando em crescimento do colaborador, até porque hoje eu estou numa empresa que até 2020 quer dobrar de tamanho. Então é uma das maiores redes hoteleiras do mundo. Sim. Hoje nós somos 300. A gente tem um planejamento que chama 2020. A ideia é crescer em mais de 500. A gente já atingiu esse número. Sim. Então vamos ser mais de 500 hotéis na América do Sul. Então existe um planejamento de treinamento dos colaboradores. A pessoa, por mais que ela vá ser cozinheira, ela vai fazer um treinamento logo na primeira semana, que é o que a gente chama de Programa de Integração Continuada. Sim. A gente apelidou de PIC. Né? Ela vai receber um treinamento de camareira, ela vai receber um treinamento na recepção, ela vai receber um treinamento no administrativo, ela vai receber um treinamento no salão do restaurante, ela vai receber um treinamento no geral, Sim. online, são as 13 horas, ela vai passar uma noite como hóspede. Olha que interessante. Com direito ao acompanhante, café da manhã, jantar, Sim. que é para ela ter a experiência do cliente. Sim. Depois que ela vai para a função dela. Que bacana. Então é feito todo esse treinamento, todo esse investimento. Sim, esse cuidado, novo. né? E é um cuidado. Claro, Né? E aí é interessante que a pessoa ela chega com uma visão de ser garçom, mas ela vai querer ser um gerente. Sim, e sim. aí é onde a gente descobre os talentos. Sim. Né? A gente tem um programa no IBI chamado Atores. Olha. Hoje eu tenho 2 atores, eu cheguei há 2 meses e eu descobri já 2 atores que são 2 futuros gerentes nas unidades. Então eu já estou fazendo o treinamento deles para que eles se desenvolvam para gerentes gerais. E eu não tenho dúvida de que com toda essa experiência e esse treinamento faz com que a empresa cresça cada vez mais. Você acabou de falar, né, que foi reconhecido 2 atores. Para chegar até uma gerência, isso quer dizer que amanhã ou depois tem um outro hotel, ele já vai ser encaminhado para lá. Exatamente. E fica muito mais fácil para a empresa. Exatamente. Né? Quando eu lembro que eu falei que em Campo Grande eu estava como um subgerente. Sim. Eu voltei para fora. Então Sim. agora eu fui promovido para gerente. Então alguém que está lá pode ser promovido para subgerente. Sim. Da mesma maneira que são os 2 que estão aqui, a ideia é que eles sejam futuros gerentes gerais, mas eles vão passar por uma série de etapas. Primeiro eles vão ser subgerentes, eles vão ser trainee, e para ser trainee eles precisam ir para outro lugar. Com isso abre oportunidade para outras pessoas chegarem e para outras pessoas conquistarem uma nova posição. Isso é muito bacana. Sim, demais, demais. E Fabiano, hotel, não tem como a gente fugir do assunto da questão de você lidar com as pessoas, né? A gente citou aí, tem pessoas que cada uma é de um jeito, cada um no seu humor, cada um no seu dia. Mas conta um pouquinho dessa experiência, porque você já deve ter passado por muitas coisas, deve ter sempre uma historiazinha aí que ficou marcada, triste ou feliz demais, né? Uma experiência boa e ruim. Conta pra gente. Tem várias. Ainda bem que você pediu para eu contar as experiências, não as histórias. Automaticamente talvez a história pode entrar um pouquinho, né? A pessoa não vai saber mesmo. Eu sempre digo para a equipe que a gente tem que ser facilitador. O que é ser um facilitador? Por mais que muitas vezes quando existe uma situação na recepção do hotel,
porque criou uma barreira. A gente não gerou empatia, a gente não se colocou no lugar do cliente para a gente poder resolver a situação. A gente tem que dar uma experiência para o cliente. Então, quando a gente se coloca no lugar dele, fica mais fácil de entender o que ele passou até chegar aqui no hotel e por que ele está daquele jeito, que a gente consegue resolver melhor. Então, o que eu sempre digo para a equipe é nesse sentido: se coloque no lugar do cliente. Às vezes, pense fora da caixa, aliás, pensa fora da caixa sempre, né? Saia da recepção para atender ele do lado de fora, por que não? Né? O balcão é algo que te separa, então você está te separando, sai e vai atender ele do lado de fora. E isso é bem legal, a equipe entende isso e está começando a vivenciar essa experiência. Agora, falando de situações engraçadas, eu já passei várias, desde uma esposa que encontrou o marido com outras pessoas na recepção, bateu no marido na recepção. Eu já carreguei noivo depois do casamento no carrinho de bagagem pro apartamento, porque ele estava completamente alcoolizado. Então, situações a gente tem das mais engraçadas a mais tristes. Sim, imagino. Até porque você mencionou nessa questão de se colocar no lugar. A gente, como cliente, a gente acredita que às vezes uma reclamação de internet talvez seja fácil de se resolver. Mas passou do horário, por que eu não posso tomar café da manhã? Então a gente, além de estar também no lugar do cliente, acho que essa questão de se colocar no lugar, acredito que isso são coisas que devem acontecer e que são solucionadas facilmente, né? Porque é claro que vocês treinam para que isso não aconteça. Mas é aquele hóspede que dormiu até mais tarde, ele quer um café da manhã, né? Acho que isso deve ser o mais comum possível. Sim, é o mais comum, mas a gente precisa lembrar também, Carol, que a gente também trabalha com o fator humano. Claro. E às vezes esse choque ele acontece. E é justamente nessa fase que o Fabiano entra. Mas acontece, a gente está aqui para ajustar, para adaptar, e muitas vezes existe a situação, claro, o colaborador, a equipe, o recepcionista, eles têm um volume. Hoje a gente dá o que a gente chama de empoderamento para a equipe. Então a equipe pode decidir, eles não precisam ficar me consultando toda hora. Porque eles têm esse treinamento, é isso. Exatamente, eles têm esse treinamento. Então a empresa cada vez mais empodera os colaboradores para que eles não fiquem dependentes do gerente. Eles podem tomar decisão. Mas numa situação, existem níveis de empoderamento. Para chegar num limite, às vezes, o próprio cliente não entende esse limite. Por exemplo, ele dormiu até mais tarde, ele quer tomar um café, mas esse café já é 1h da tarde. E aí eu já tenho o almoço, eu já tenho uma outra rotina. O hóspede, isso indifere. Uma meia horinha, né? A gente entende. Agora você falou isso pra mim, até eu discordo, né? Sinto muito, vai almoçar. Mas acontece. sim. Na nossa rotina isso acontece. E é mais comum do que se imagina. Poxa vida. Queria eu ter esse sono aí até 1h da tarde, então. Bom, é por isso que o Hotel Ibis é tão renomado e com certeza todos os clientes que chegam até aqui são sempre muito bem atendidos. Continue com a gente que no próximo bloco a gente fala mais um pouquinho sobre hotelaria. Voltamos já já. Estamos de volta e o assunto é hotel. Fechamos o bloco anterior falando sobre o cliente ser muito bem recebido, como o Hotel Ibis consegue deixar o cliente à vontade. Isso quer dizer aquela coisa mais humana, né, Fabiano? E o Fabiano aproveitou e falou assim várias histórias aqui que são engraçadas, mas aqui é realmente legal saber. E inclusive a questão dos pets, né? Porque às vezes muitos hotéis não aceitam, né? E o Ibis tem esse diferencial também. Então, além do cliente, né, ser muito bem tratado nessa questão de se colocar na posição, de realmente ser mais humano com o tratamento, tem até para o seu pet um bom tratamento. Aqui a gente fala que a gente dá uma experiência para o cliente
que é uma experiência de verdade, diferenciada, pensando no cliente, tratamento humano, olho no olho, empatia. Quando eu falei da questão do empoderamento, a equipe é tão boa que ela consegue fazer as coisas assim. Se hoje eu não estiver aqui, Sim, tá tudo certo. tá tudo certo. Que maravilha. Tá tudo resolvido, não precisam do Fabiano para ficar perguntando. Fabiano, é só para pagar se realmente tiver um incêndio muito grande. Tá pegando fogo, então, né? Além da experiência do lado humano que a gente já proporciona para o cliente, a gente ainda tem a questão animalesca no bom sentido. Sim, sim. Que são os pets que são muito bem-vindos nas nossas unidades, em todos os IBs do Brasil. Os pets de pequeno porte, a gente está falando dos cachorrinhos, gatos, infelizmente não, porque tem toda uma particularidade, mas os pets de até 15 quilos são muito bem-vindos e a gente adora. Olha que legal. Eu, inclusive, trouxe o meu, ele ficou aqui 2 meses. 2 meses, aí, tá vendo, ele gente? já sabe o caminho do hotel. Então não fica intimidada aí se você tem um cachorrinho, né? Ai, não vou porque não pode. Pode sim, pode trazer pra cá, que seu pet também vai ser bem recebido. E, Fabiano, existem 3 tipos de estilo de IBS, é isso? Sim, são três bandeiras que a gente chama, o IBS Styles e o IBS Budget. O que muda é a categoria de cada um. Todo IBS ele é padrão econômico. Sim. Né? Então, alguns têm os serviços um pouco mais, a exemplo do Styles, que ele tem almoço, jantar, ele pode ter área de eventos. Né? O IBS já não. O IBS, a grande maioria é café da manhã, jantar, alguns têm almoço, outros não, depende muito da praça. Sim. E o IBS Budget é mais focado no café da manhã, que é o mais econômico de todos, que é o azulzinho, que todo mundo apelidou, né? O vermelho, verde e o azul. Mas o IBS Budget, existem casos, na verdade, que já tem almoço e jantar também. Legal. Tem um no Morumbi, que o nome do restaurante mudou para Trampolim. Olha. E a ideia é realmente da pessoa se sentir dando um salto. Ele foi todo tematizado, ele foi mudado o conceito para esse novo tipo de restauração. Bacana. E lá a gente também dá uma experiência de alimentação diferente. É igual aqui no nosso hotel, no nosso Ibiza aqui de Ourinhos, a gente hoje serve parmegiana nos sábados. Inclusive, Carol, é perfeito. Olha, vou vir experimentar, porque você não pode ficar assim, sabe? Falando de muita comida para uma grávida. Precisa vir experimentar. Sinta-se convidada. Tá? Muito obrigada, muito obrigada. E nós começamos agora com o Happy Hour, que foi um sucesso. O Happy Hour de inauguração foi sexta-feira passada. Nós tivemos lotação máxima. Que legal. Quer dizer que o Hotel Ibis, ele, claro, atende os hóspedes, mas assim também como a população da cidade. Eu posso vir, inclusive eu já vim, acordei um sábado com preguiça de fazer café da manhã e vim tomar café aqui. Assim como você falou, os almoços também no sábado e esse happy hour. Eu acho isso super interessante. Talvez, além de agregar, né, aquela coisa de você acolher, né, a população, você está demonstrando que além do hotel, serve-se para qualquer outro tipo de público, né? É verdade. O brasileiro ainda tem esse conceito de que hotel é só para hóspede. Só para hóspede. Não é. Na verdade, o hotel é um espaço aberto. Sim. Inclusive, as áreas de restaurante, elas são consideradas como áreas públicas. Então, a gente faz várias ações para trazer a comunidade para o hotel. Assim como você acordou de manhã, não quero fazer café pro maridão. Vamos lá no Ibis. Você entra, tá aquele cheirinho de café maravilhoso, tudo pronto, com muito carinho preparado pela nossa equipe, com muito cuidado. E é bom falar, e eu gosto de falar nesse assunto, que a gente trata isso com muita seriedade. Nós somos auditados, tem auditoria, independente de vigilância sanitária. Sim. Isso é sempre feito com muito carinho, muito cuidado e com muita seriedade. Então você acorda à tarde, vem pro hotel, abre a porta do hotel, abre aquele cheirinho de café gostoso, tudo pronto, tudo preparado. Bom, minha esposa ama. Não, eu sou suspeita também, não posso falar. Talvez seja até esse o motivo pelo fato de você ter se apaixonado aí pela gastronomia também. Sim, é verdade. Eu me apaixonei pela gastronomia por 2 motivos.
porque eu já gostava de cozinhar. Sim, Então sim. eu queria profissionalizar a coisa. Minha esposa tá adorando. Ah, imagina. Ela tá amando. Eu faço, deixo tudo separadinho pra semana, então ela tá adorando. Que E maravilha. outra porque é um mundo completamente à parte. Né? Sim. Então as pessoas falavam, eu entendia porque comia, mas Sim. não entendia a técnica. Então hoje não, hoje eu já conheço um pouco mais da técnica, obviamente não sou um chefe de cozinha, não é algo que eu faço todos os dias. Sim. Mas hoje eu já consigo discutir o assunto técnica de cozinha. Legal. Então, é bem mais bacana. Legal. E a ideia desse happy hour que você acabou de dizer que é novo, a ideia é sua? Minha. Que legal, que bacana. É minha, e eu inclusive quis transpor um pouco as barreiras, né? Normalmente a gente faz dentro do hotel. Eu fiz do lado de fora do hotel. Nossa, sensacional. Mas e isso, cada gerente de um hotel tem a sua abertura para fazer? Sim, total. A gente tem total autonomia, total liberdade. Inclusive nós temos uma hashtag, uma página no Facebook só dos colaboradores IBS. Das 3 marcas, e aí a gente fica brincando um com o outro, o que uma unidade faz, o que a outra unidade deixou de fazer. Entendi. A gente vai brincando e vai colocando. E isso é legal, que gera muitas ideias. Claro, né? Então, claro. o que eu estou fazendo aqui de diferente que funcionou, pode funcionar em São Paulo capital, pode funcionar em Campo Grande, inclusive lá em Campo Grande eu também fazia o happy hour. Lá o nosso happy hour, ele tinha... No primeiro momento foi difícil de emplacar, porque ficava dentro da estrutura do hotel, não tinha como fazer fora. Mas quando emplacou, passou a ter 200 pessoas, 220 pessoas. Foi um sucesso. E por um acaso, isso é uma curiosidade minha, a empresa, né? Ela obviamente, ela estuda a cidade onde vai acomodar o Hotel Ibis e precisa ter um número exato de habitantes. Por exemplo, Ourinhos é uma cidade pequena, né? A gente em torno de 120 mil habitantes. Existe esse limite? E eu tô até te perguntando porque eu vi que em Assis também vai existir um Hotel Ibis, né? Exatamente. Não existe esse limite, até porque depende muito do potencial de mercados da cidade. Por exemplo, Ourinhos tem 100 mil habitantes, mas é muito voltado para o comércio. E tem grandes empresas aqui em Ourinhos. Então, recebem muitos vendedores, né? Exatamente, representante comercial. Então é uma cidade que comporta um Ibis de médio para pequeno porte. Né? Então a empresa, a rede, ela faz esse estudo. Vale ter um hotel de grande, médio ou pequeno porte para orientar. A gente tem um setor dentro da Cor que orienta o investidor. Né? Ou vale a pena ter 1, 2, 3 hotéis de marcas diferentes. Existe o que a gente hoje chama combo, que são 1 ou 2 hotéis, ou 3 hotéis, como era o caso lá de Campo Grande, gerenciado pelo mesmo gerente geral e pelo mesmo subgerente. Entendi. Então, uma forma de você unir 3 hotéis para atender públicos diferentes, que o Ibis tem um tipo de público, o Novo Hotel tem outro, o Sofitel tem outro e assim por diante. Então, existe todo um estudo para orientar o investidor qual o melhor investimento que ele pode fazer e qual que ele vai ter o retorno mais rápido. Sim, uma empresa tão bacana como essa, obviamente que não deixa de valorizar a própria cidade de também, forma alguma. Né? E a gente tem um programa que a gente chama de Planet 21 Action Here. Ele tem várias ações, desde da sustentabilidade, né? Que aí fala de economia de energia, economia de água, né? Usar algumas questões voltadas para a natureza, como fazer uso dos fornecedores locais. Então, por exemplo, o nosso happy hour, que acontece na sexta-feira, o chopp é de um fornecedor local. Ah, legal. E isso é bacana porque eu estou prestigiando os fornecedores locais. O hortifruti que a gente usa também é local. E boa parte das nossas compras são todas locais. Automaticamente, esses clientes e fornecedores são todos hóspedes do hotel. São todos parceiros. Sim, legal. São todos nossos parceiros. Bom, como eu falei, o assunto hotel é amplo, então a gente ficaria por horas batendo papo, mas infelizmente não dá, Fabiano. Que pena. Mas muito obrigada pelo carinho, e para quem não conhece o Hotel Ibis, sinta-se à vontade, tanto para se hospedar quanto para vir tomar um cafezinho, almoçar no sábado, participar do happy hour.
vai ser muito bem-vindo, né, Fabiano? E em breve teremos a feijoada Ibis Campo Grande. Olha aí, a feijoada, gente. Com certeza eu vou estar por aqui. Muito obrigada pela audiência, espero que vocês tenham gostado e venham conhecer o Hotel Ibis. Muito obrigada, Carol. Fabiano. Obrigado. Até a próxima.